A ceia do Senhor foi na vida de Jesus um momento que nós podemos chamar de festivo e dramático. Dramático porque antecipava um novo período na história de Jesus e dos seus seguidores daquele tempo e em todos os tempos. Quando nós abrimos precisamente o Evangelho, nós vemos que poucos minutos depois, ou horas depois, ele indo para o Monte das Oliveiras, como acabamos de ler, ele fez uma oração das mais profundas, lancinantes, é até mesmo difícil para nós compreendermos esta oração, quando ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Eu leio, verso 36, Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice. Uma oração que todos nós fazemos com muita tranquilidade. Mas ele continuou: porém não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus não desejava morrer, como nenhum de nós deseja morrer. Por isso ele fez essa oração. Mas quando ele compreendeu que a vontade do Pai dele também era que ele fizesse esse sacrifício e morresse em nosso lugar, ele teve paz. Esse momento, por outro lado, é feliz, porque anunciava para aqueles seguidores de Jesus, eles não compreenderam isso no momento, uma nova era, um novo momento. Diz ele: tomem, no caso, o pão, isto é o meu corpo. Os irmãos e irmãs sabem que a compreensão desse verbo às vezes tem suscitado ao longo da história diferentes compreensões. A nossa compreensão, à luz do que lemos em toda a Bíblia Sagrada, é que esse verbo quer dizer simboliza, uma vez que um pão nunca deixará de ser um pão. Então, esse pão simboliza o corpo de Jesus. A ceia, portanto, ali celebrada, representa todo o ministério de Jesus, toda a missão de Jesus, isto é, tudo aquilo que ele veio fazer aqui. Porque nós temos um elemento que é essencial à compreensão do Evangelho. É claro que Jesus é o mestre por excelência. Alguém escreveu um livro, deu um título que é perfeito: o maior psicólogo do mundo. Você pode colocar qualquer outra profissão que ele foi bom em todas elas. Mas houve outros que foram tão bons quanto Jesus, na arte de ensinar, na arte de contar histórias, na arte de fazer amigos. Nós podemos ser tão bons quanto Jesus. Ele disse, inclusive, que nós podemos ser melhores do que ele falou isso. Mas há uma coisa que ele fez e que ninguém pode fazer. Ele morreu em nosso lugar. Mesmo que tenhamos um querido nosso, sobretudo uma mãe, que sacrifica literalmente por nós, ao ponto de morrer por nós, nós um dia vamos morrer também. Mas o sacrifício de Cristo que ele fez, tendo morrido uma vez por nós, nós nunca mais morreremos, no sentido, obviamente, espiritual. É o corpo de Jesus simbolizado nessa ceia, que significa que, tendo Jesus morrido por nós não vamos mais morrer. Significa, e ele apresenta o segundo elemento, já vou referir, significa que a vida tem um corpo, dando a essa vida um sentido pleno, que é o corpo de Jesus. Nós podemos destacar muitas virtudes de Jesus, e o autor João, do Evangelho, também na coletânea de Evangelhos, ele disse: olha, se eu fosse escrever tudo que Jesus falou e fez, não caberia em livro algum e nem em todos os livros do mundo, porque ele falou muitas coisas profundas, bonitas, e fez coisas admiráveis. Se fossem estar aqui na Bíblia todos os milagres que Jesus Cristo fez,
O autor dizia o seguinte: e fez muitos milagres, ou e curou todo mundo, porque não daria para eu contar um a um. Mas, mais do que isto, o que realmente está no centro da fé cristã, independentemente de quaisquer denominações, é a morte de Jesus no nosso lugar. É difícil a mente contemporânea entender tanto amor. O apóstolo Paulo, mesmo se referindo a esse amor, disse que o Pai não poupou o seu Filho. O amor de Deus para conosco, portanto, é um amor que não poupa o seu Filho, isto é, o que ele tem de mais querido, de mais amado que era o seu Filho. Ele entrega o seu Filho, ele doa o seu Filho. Por isso que essa morte não é uma morte qualquer, é uma morte realmente que tem um significado para nós absolutamente essencial. Jesus morreu em nosso lugar. A mente moderna não entende isso porque não entende algumas coisas. Por exemplo, a mente moderna lida muito mal com a ideia do pecado. O pecado é uma falha que nós cometemos, mas no fundo nós somos essencialmente bons. É só uma forcinha, uma luzinha para essa bondade aparecer. O cristianismo não diz isso. Diz que nós somos maus, nós somos pecadores. Mas também diz que, embora sendo maus e pecadores, Jesus veio para nos salvar e nos livrar de nossa natureza má. Eu sei que, como eu disse, as pessoas em geral não aceitam essa ideia. Mas penso que todos concordarão comigo que basta que nós olhemos para os nossos dias, não falar do passado, nem de outros países, nossos dias, nossa cidade, que nós vemos o mal campeando, às vezes gratuitamente. Aquela violência em busca de dinheiro para qualquer necessidade real ou imaginária, mas aquela violência que é absolutamente gratuita, porque o homem é assim. Por isso Jesus Cristo veio ao mundo, por isso que os sistemas legais falharam, hoje falham. Há países em que a população carcerária é simplesmente imensa, como é o caso da China, dos Estados Unidos, no Brasil, e nem por isso o crime é menor, por causa da natureza humana, que faz a violência, como eu disse, gratuitamente ou por alguma razão. É Jesus que, ao morrer em nosso lugar, ao assumir a nossa culpa, ao assumir a nossa responsabilidade, nos livra do poder do pecado. Não quer dizer que nós não pequemos. Infelizmente, eu ainda peco. Eu gostaria de não pecar. Mas eu peco e digo, como é que eu pude fazer isso? E o perdão, de novo, me é renovado. Essa é a maravilha daquilo que a Bíblia chama de graça. Eu não merecia que Jesus Cristo morresse no meu lugar. Eu não merecia. Mas o Pai dele, o nosso Pai, o enviou para morrer em nosso lugar. Isto é o meu corpo. Mas ele disse mais. Jesus pegou um cálice e tendo falado e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e disse: isto é o meu sangue. É claro que já naquela época isso causou um problema. Como assim beber o sangue de Jesus? No Evangelho de Marcos capítulo 6 ele fala assim: olha, aqueles que não comerem a minha carne, beberem o meu sangue, é óbvio que ele está falando de modo simbólico, espiritual. Isto é, beber o sangue de Jesus é entender que o sacrifício dele na cruz, que o sangue que ele derramou na cruz, isto é, a morte dele, foi em nosso favor. Isso é beber o sangue. Obviamente, pessoas leem e não entendem. Mas é isso que está bastante claro. Então, isso é o meu sangue. Sangue da aliança, isto é, do pacto, do acordo, da nova maneira de nos relacionarmos, derramado em favor de muitos. Muitos ou de todos? De todos, em geral, mas dos muitos que aceitam. Porque a nossa vontade é preservada, o nosso livre-arbítrio é preservado, isto é, a cruz é oferecida com o sangue e com o corpo, mas desta dinâmica, dessa comunidade da cruz, do ressuscitado que é Jesus, só participam os que desejam. Eu até brinco dizendo o seguinte: eu, se fosse Deus,
obrigaria todo mundo a desejar o sacrifício de Cristo na cruz para si. Eu, se fosse Deus, felizmente não sou, mas Deus, por seu amor, Ele disse: olha, quem quiser, é de muitos que querem. E aí então, nós somos mergulhados numa nova vida. Ele diz assim: olha, nunca mais beberei o fruto da videira. Em outras palavras, esta ceia que estou celebrando com vocês, disse Jesus, eu não vou celebrar mais. Quando você continua lendo os evangelhos, você observa que Jesus participou de outras refeições, mas tinha peixe, tinha pão, tinha vinho, mas não era a ceia do Senhor. Essa foi a última. Não vou mais beber do fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei o vinho novo no reino de Deus, ou até aquele dia em que beberei o vinho novo no céu, ou até aquele dia em que nos encontrarmos na ceia que vamos celebrar no céu. E aí, quando Jesus diz isso, nos coloca então nessa dinâmica daquilo que a Bíblia chama de vida eterna. O que é a vida eterna? É uma vida que começa no momento em que eu recebo como sendo para mim, porque em meu lugar, o sacrifício dele com o pão e o vinho na cruz em meu favor. Eu digo, é isso que eu quero, eu aceito esse perdão. Eu passo a ser uma pessoa perdoada, não uma pessoa que não peca, pura, santa, não, mas uma pessoa que tem uma nova perspectiva em relação ao pecado, que reconhece que peca, pede perdão dos seus pecados, mas também uma pessoa que sabe que a sua vida não termina aqui. Se você ver filmes, ler romances, você fica espantado, porque o que você vê é o seguinte: a vida acaba aqui. Mas Jesus diz: olha, eu não vou beber agora, não vou participar agora, mas eu beberei o vinho novo no céu, isto é, no reino de Deus. A vida de Jesus não terminou quando os seus braços foram estendidos na cruz e ali ele crucificou e o seu sangue foi derramado. Nem terminou quando ele, estando no túmulo, foi levantado e voltou a viver. Nem terminou quando os céus se abriram e ele furou as nuvens e voltou para a casa do Pai. Porque a vida dele continua, é vida eterna. Ele diz o seguinte: olha, eu virei uma segunda vez, e todos aqueles que aceitaram o meu sacrifício, fizeram essa aliança comigo, firmaram esse acordo comigo, o termo aliança, acordo, testamento quer dizer isto, eu vou levar para o céu. Esse é o cristianismo. Com os elementos que parecem tão difíceis de compreender e ao mesmo tempo tão simples de compreender. Difíceis porque estão além de nossa capacidade de refletir, mas fáceis porque Jesus não só falou, mas Ele fez. Foi isso que Ele fez. Ele morreu como eu vou morrer. Embora eu não goste da ideia. Ele ressuscitou e eu vou ressuscitar. Ele está no céu e eu também vou para lá. Isso é o Evangelho. É isso que nós celebramos. Essa é a nossa alegria. Nós temos um cântico bem popular que diz assim: não, eu não olho as circunstâncias, não. Porque todas as nossas vidas, elas são feitas de circunstâncias felizes e infelizes. As felizes nos distraem do que é mais importante, muitas vezes, e as infelizes, às vezes, nos assolam de tal maneira que não temos vontade de fazer mais nada. Mas se o nosso olhar estiver apenas para o presente, ou para as circunstâncias, para situações felizes ou infelizes, nós não compreendemos quem foi Jesus, o que Ele fez, Ele nos convida a fazer. Isto é o Evangelho. Esta é a graça. Nossa esperança, que todos quantos conosco participam, em casa, aqui e agora, tenham como motor da sua vida esse testamento, esse acordo, essa aliança.
para a qual não temos que fazer nenhum esforço para receber, porque seria impossível, não conseguimos. Mas nos é gratuitamente, por isso se chama graça, oferecida por Jesus. A morte de Jesus, com a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua segunda vinda é o centro da nossa fé. O resto é penduricalho. Este é o centro da nossa fé. E essa fé nós podemos dizer, é nisso que está alicerçada a minha vida. Como cantamos no comecinho desse culto.